ponto é que, para falar de santificação, nós devemos passar por um terreno antes, por alguns passos antes. E o primeiro passo é sobre a condição humana do seu pecado. A Bíblia nos ensina de forma clara de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23 nos ensina isso. Por diversos outros lugares nas Escrituras, nós aprendemos e devemos carregar isso em nossa fé, de lembrarmos da nossa pecaminosidade. Ou seja, quando eu falo de santificação, eu falo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado é o grande agente, é o grande obstáculo da condição humana. Nós fomos criados por Deus sem pecados, ou seja, a obra de Deus, a sua obra-prima, o homem criado à sua imagem e semelhança, foi criado sem pecado. Mas pelo pecado de Adão, como Romanos 5 nos ensina, o pecado foi trazido à sua descendência. Em outras palavras, meus irmãos, o pecado é aquilo que corrompe a obra do nosso Senhor. Por isso aprouve Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, enviar Cristo Jesus para nos remir dos nossos pecados. Vejam que a condição de pecado, ela não é simplesmente jogada de lado. Alguém tem que pagar o preço. Cristo pagou o preço porque Deus, em sua justiça, precisa punir o pecado. Eu coloco aqui que quando falamos em santificação, estamos nos referindo à obra divina da qual participamos, pela qual somos libertados de influência do pecado e possibilitados a viver uma vida para Deus. Então, em uma breve exposição do que seria santificação, é a obra de Deus em nossa vida, pela qual nós participamos e somos libertados da escravidão do pecado para viver uma vida segundo a sua vontade. Vejam que a coisa começa a se aprofundar um pouquinho mais. Então, quando eu falo de santidade, de santificação, eu estou falando do poder de Deus na minha vida, me capacitando a não fazer mais aquilo que desagradava a Deus e começar a fazer aquilo que agrada. É o que Paulo diz a Tito quando diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-os a dizer não ao pecado, parafraseando aqui, dizer não ao pecado e sim a uma vida de piedade. Então, santificação é a obra divina de Deus em nossa vida que nos capacita a deixar de pecar e não só deixar de pecar, mas começar a fazer a sua vontade. Então, quando falamos de santificação, devemos lembrar que santidade para o crente está atrelada à sua condição de pecador. Então, todos pecaram. Não há um sequer, meus irmãos, que não tenha pecado. Não há nada em nossa vida, não há um ponto em nossa vida que não tenha sido corrompido pelo pecado. Aqui eu não estou querendo falar da questão de potencialidade, que tudo que nós fazemos é de forma errada. Não é a potencialidade. A graça de Deus é a graça que nos permite viver, ela restringe a nossa potencialidade para o mal. Se não houvesse essa graça do Senhor que nos protege de nós mesmos, o mundo não duraria 20 minutos. Ou seja, há a mão de Deus que restringe a nossa potencialidade para o pecado. Mas não a abrangência. Uma coisa é potencialidade, o máximo que podemos chegar, e a outra é aonde nós chegamos. Então, quando eu falo do pecado em nossa vida, eu estou falando de abrangência. Não há nada em nosso coração, em nossa vida que não tenha sido corrompido pelo pecado. Dito isso, nós podemos caminhar para a santificação. Eu entendo por que eu preciso de santificação. A nossa
Catecismo Maior de Westminster, que é um dos nossos símbolos, ele nos ajuda um pouco nisso, dizendo que santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação do Espírito Santo, do Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes, ou seja, a nascente do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações. Aqui, os textos bíblicos, nós não vamos passar por eles. Depois eu vou mandar esse slide no nosso grupo para você ter um material e poder se aprofundar mais nas passagens bíblicas. Mas vejam só que interessante o que o Catecismo Maior de Westminster resumiu para nós. Quando nós falamos de santidade, para quem nós estamos falando isso? O que os irmãos acham? É uma aula, meus irmãos, não é uma palestra. Quando nós falamos do tema santidade, esse tema está sendo dirigido para quem, especificamente? Para a igreja? Alguém mais? Para nós mesmos? Mais alguém? Muito bem. Vejam só. Quando o Catecismo Maior de Westminster ele fala isso, ele está falando baseado nas Escrituras. E realmente é para a igreja, é para nós mesmos, enquanto nos consideramos povo escolhido. Santificação ou santidade é assunto para crente. É assunto para quem reconheceu a obra de Cristo Jesus em sua vida e agora quer caminhar em santidade de vida. Então não adianta nós queremos falar de santidade, queremos falar de uma vida de santidade para uma pessoa que ainda não confessou o nome de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Vejam só como a concepção de santidade nos ensina até a evangelizar. O meu foco central no meu evangelismo deve ser apresentar Jesus como remidor de pecados. Para então dizer que você pode agora ter uma vida de santidade, uma vida segundo a sua vontade. Vejam que é uma palavra que é muito usada no nosso meio, santidade, santificação. Mas exige uma compreensão maior. É a compreensão de que quando nós começamos a falar de santidade, são para pessoas que já compreenderam, que já aceitaram e desejam fazer parte disso. Santidade é para aqueles que já reconheceram a obra de Cristo na sua vida. Então devem buscar serem como eles. Santificação, obra de Deus e obra do homem. Como assim? As Escrituras nos mostram aquele grande paralelismo entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem na santificação. Deus é o autor da santificação. As Escrituras nos deixam claras que até o ato de nós buscarmos santidade de vida é obra de Deus em nossa vida. Por isso que eu falei que santidade é coisa de crente. Porque já é obra, fruto do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Coloquei 2 textos, 1 Tessalonicenses 5, de 23 a 24, nos ensina que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, toda a obra de Deus em nossa vida é realizada por Ele. Se Ele nos chama, assim Ele irá nos conduzir. João 17, de 17 a 20, a oração que Cristo Jesus faz a Deus Pai. Ele diz, santifica-os na verdade. Santifica-os quem? Todo mundo? Os crentes. Aqueles que compreenderam essa oração, Cristo está orando pelos seus. Depois leia na sua casa João 17 e veja que a oração de Cristo Jesus é específica para os seus. E ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu
os envio a este mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aqui nós temos dois ensinamentos muito profundos. O primeiro é a fonte da santidade. A fonte da nossa vida de santidade é a palavra de Deus. Se você quer saber como ser mais santo, se você quer saber como buscar santidade, a palavra de Deus irá lhe conduzir. E por meio da palavra de Deus você descobrirá que você só consegue ser santo no sentido de buscar santidade porque Cristo fez isso por você. Cristo encarnou como homem, viveu todas as dores, não há uma dor sequer, não há um problema que você passe em sua vida, não há uma tribulação que você não passe na sua vida que Cristo não saiba o que você está sentindo. Eu posso não saber, e com certeza não saberei. Aqueles que estão à sua volta podem nunca saber ou sentir o que você está sentindo ou sentiu, mas Cristo, Ele sabe e Ele sentiu. Porque por meio dele vemos todas as coisas. Veja que alento, meus irmãos, quando passamos por momentos de dificuldade, quando passamos por momentos de provações em nossa vida, saber que o nosso Cristo sabe exatamente o que estamos passando. Nos dias de hoje, essa doutrina de que Deus sofreu todas as nossas dores, ela é distanciada ao ponto de nós não termos um vínculo com Cristo Jesus, ao ponto de entregar todas as coisas a Ele. Mas nós aprendemos que, se podemos ser santos no sentido de nos santificar a cada dia, é porque Cristo garantiu isso por nós. Não nos sobreveio tentação que não nos fosse humana, a palavra diz. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, quando eu compreendo que o meu caminho de santificação é um caminho que já foi construído, que já foi pavimentado, que já foi andado por Cristo Jesus, isso me traz uma esperança de que é possível eu caminhar cada dia mais em santidade de vida. Lembrando que santidade de vida é o quê? Luta contra o pecado, luta contra aquilo que me distancia de Deus e busca daquilo que me aproxima dele. Vejam que são duas coisas, é o não fazer e o começar a fazer. Eu paro de fazer aquilo que desagrada a Deus e começo a me preocupar em fazer aquilo que agrada a Deus. Mas onde entra o homem nesta questão? O dever do homem. Se é Deus quem realiza a santificação, você não pode falar, puxa, eu estou pecando, mas se é Deus que faz eu não pecar, se eu estou pecando é porque Deus está deixando eu pecar. Então, ó Deus, melhor você me ajudar. Não. As escrituras são claras que Deus realiza o processo de santidade em nossa vida, mas é um dever nosso, como pessoas regeneradas, buscar isto. 1 Coríntios 7:1, Paulo nos ensina dizendo: tendo, pois, ó amados, tais promessas, ou seja, as promessas de Cristo Jesus, o quê? Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos e aperfeiçoando a nossa santidade. Hebreus 12:14 nos ensina dizendo: segui a paz com todos e a santificação, ou seja, devemos seguir, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há uma discussão rasa, no sentido de que nós defendemos a predestinação, que Deus escolheu, elegeu e redimiu aqueles a quem Ele determinou desde a eternidade. Nós defendemos, embora não utilizamos muito essa expressão, mas uma vez salvo, sempre salvo. E aqueles que contrapõem essa visão diz: então se você é salvo, você pode pecar à vontade, porque você não vai perder a salvação. Então você pode fazer o que quiser. A resposta correta a essa indagação é: eu sei disso, mas pelo fato de eu ser que sou salvo, eu já não quero mais fazer o que me dá prazer a todo e qualquer direito.
Vejam que a questão não é se posso ou não posso, é que, uma vez regenerado, o desejo por se satisfazer em pecados não é mais isso que me domina. Então eu diria que se uma pessoa está vivendo pensando dessa forma, já que eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, talvez significa que ela ainda não tenha sido regenerada. Se ela é salva ou não, isso não compete a nós. O que compete a nós é identificarmos o momento da regeneração. Nós somos salvos desde a eternidade. O nosso momento de conversão não é o momento da salvação, porque a salvação foi concedida na cruz de Cristo mediante a eleição na eternidade. O que acontece com nós é o processo de regeneração, de transformação. E se algumas pessoas argumentam com isso, uma vez salvo, então quer dizer que você pode pecar à vontade? A grande verdade é que não cabe, meus irmãos, deleite no pecado com regeneração. Santidade de vida é uma obra do Espírito Santo em nossa vida. É o poder do Espírito pela obra de Cristo Jesus. Obra de Deus, mas é um dever nosso, porque está implícito, está enraizado, faz parte da obra de Cristo Jesus, a santificação dos santos, que nós chamamos também de perseverança dos santos. Por que nós devemos perseverar? Por que eu devo buscar? Por que eu devo me irritar quando eu peco? Por que eu devo odiar aquilo que me faz me distanciar de Deus? Porque esse é um fruto da regeneração. Vejam, podemos continuar lutando contra o pecado porque sabemos que é Deus que nos capacita. Isso nos leva ao segundo ponto de vermos que é dever de todo aquele que crê em Cristo Jesus lutar contra os seus pecados. E não é algo fácil, meus irmãos. Eu não estou dizendo aqui que é receita de bolo. O próprio apóstolo Paulo diz em sua carta a Romanos que aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço com naturalidade. Mas aquilo que eu devo fazer, isso me é difícil, porque nós temos o pecado ainda em nós. Se nós não somos escravos desse pecado, ele ainda milita, ao ponto de Paulo dizer: esmurro o meu próprio corpo, luto. Muitas vezes a gente pensa que a vida contra o pecado vai ser algo fácil, mas as escrituras nos mostram que é uma vida de luta, uma vida de reconhecer o quanto nós somos fracos em relação a alguns pecados. Eu acho que um dos maiores erros do cristão é achar que não é fraco, é achar que o pecado é algo que ele consegue domar, é algo que ele consegue conviver, passar perto, sabe? É aquele cachorro que está no portão e você fala: não, eu posso passar até aqui que ele não chega, mas eu deixo o focinho dele raspar na perna. Pecado é algo que nós devemos ter cuidado e medo. Medo dos nossos pecados, daquilo que nós sabemos. Puxa, aqui eu sou fraco. E o que Cristo nos ensina? Naquilo que eu sou fraco, corra. Se te faz pecar, arranca. Se te faz pecar, desligue a internet da sua casa. Deixe de ter algumas amizades. Deixe de alimentar a sua mente com alguma coisa na internet. Deixe de ser conduzido pelo seu ego, pelo seu desejo de sempre estar certo. Vejam, identifique aquilo que faz você pecar e corra, fuja. Isso é processo de santidade e santificação. Continuando então. Pode passar aí. Foi. Obra de Deus e do homem. Um clique só. Deixa eu ver. Aqui. Um exercício. Eu queria que está muito baixo. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, de 12 a 15. Um exercício de sala. Valendo nota. Um semestre. Eu quero que você identifique em Filipenses 2, de 12 a 15, aonde nós encontramos esses dois fatores. O poder de Deus na nossa santificação e o nosso dever como capacitados de buscar santidade. Filipenses 2, de 12 a 15.
Devia ter feito um reloginho para entrar aí, né? E começar, mas dá um tempo, leia aí, Filipenses 2, de 12 a 15. Identifique aonde nós encontramos a obra de Deus e o dever do homem, a responsabilidade do homem no processo de santificação. Ingrid, Daniel, não vale ajudar, que vocês já... Carlos aqui também, né? Espero que vocês lembrem, né? Senão fica mais feio ainda. Ó, dá até 30 segundos. Vamos lá. Pronto, tá bom. Quem é o primeiro? Onde nos é ensinado nesse texto a respeito do poder de Deus no processo de nossa santificação? Versículo 13. Onde especificamente, meu irmão? No 13. Perfeito, perfeito. Nós temos aqui, pode dar um clique aí? Foi. Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Olha só que interessante nós percebermos que a nossa vida como cristãos, ela é conduzida pela ação do Espírito Santo. Até o desejo seu de lutar contra o pecado não vem de você, já é a obra de Deus em sua vida. Mais algum? Ação humana. Onde nós encontramos agora a responsabilidade nossa como regenerados de desenvolver a santificação. Oi? Aonde especificamente? Tá, mas qual a parte? Oi? Pode falar. A ausência dele, ou seja, quando ele não está, né? Aqui Paulo está falando, pois amados meus irmãos, sempre obedecesse não só na minha presença, mas por vocês mesmos. Muito bom, ou seja, nós não dependemos, vejam que interessante, nós não dependemos de outros para viver uma vida de santidade. Nós não dependemos do que o pastor vai dizer ou não, para quando eu estiver em casa, no meu trabalho, na escola, na faculdade, saber o que é certo ou errado. Ah, não, peraí que eu vou ligar para o pastor agora, fala. Deus nos capacitou por meio da sua palavra a identificarmos o que é certo e errado. Não estou dizendo que você não pode buscar ajuda, mas não dependa de outros para uma vida de santidade. Mas, tem mais. Muito grande, né? 14 e 15 tem muito. Aonde especificamente? Não vai ler ele todo. Pega o trecho. Perfeito, perfeito. O 14 é uma palavra. Fazei. Ou seja, a ação. Ele está dizendo, olha, faça. É seu dever. E o 15, para que vos torneis, para que se transformem irrepreensíveis diante do Senhor. Desenvolvei a vossa salvação também, olha só, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, fazei tudo sem murmurações, ou seja, as escrituras são claras que Deus nos capacita a uma vida de santidade. E por isso nós temos o dever e o privilégio de caminhar numa vida de santidade. O propósito da santificação. Afinal de contas, por que Deus... Opa! Se quiser tirar a máscara para falar, meu irmão, às vezes... Muito bom, meu irmão.
Muito bom. Você não está lutando contra a sua salvação. Paulo aqui está demonstrando quais são os aspectos que nós identificamos de alguém que está buscando santificação. E realmente, eu não diria lutando, mas aqueles que murmuram contra o ensino são aqueles que estão demonstrando que não compreenderam qual é o desejo de Deus para a sua vida. Uma busca de santidade é, como o irmão disse, olha, fazer tudo sem murmurações. Não é só murmurações, sem contendas. Então, como é que você quer buscar uma vida de santidade? Normalmente a gente acha que vida de santidade é buscada só pelo fazer interior, mas é pelo fazer com aqueles que estão à nossa volta. Paulo aqui está tratando da vida em igreja, por exemplo. Vejam, comunhão com os irmãos também é um meio de santidade. É um meio de você se humilhar. Sabe quando nós temos o nosso ego de achar que sempre estamos certos com tudo? Muitas vezes dar o braço a torcer para não causar uma contenda é um processo de santidade. Sabe aquele ditado que utilizam? Eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. Isso não é ditado cristão. O cristão deveria ser: eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para continuar fora. É um exemplo que eu estou dizendo que na comunhão há espaço para a santidade. Pastor, eu sou uma pessoa tranquila, mas pisou no meu calo, sai de baixo. Aí não tem. Pisou no meu calo, não tem. Meus irmãos, crente foi feito para aguentar pisão no calo. Porque na comunhão dos santos há processo de santidade. Muito bem lembrado, meu irmão. Na comunhão há espaço para a santidade. E eu diria que é um dos lugares que há mais espaço, porque é onde mais o nosso coração é confrontado, em querer que a nossa opinião se prevaleça, onde querer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Então, as Escrituras nos ensinam, olha, preste atenção, na comunhão há oportunidade de santificação, de santidade. Então, caminhando, eu gostaria que nós pensássemos um pouco a respeito do propósito da santidade. Deus não precisa... Opa! Ok. O irmão disse assim, se a questão do debate, eu estou certo, né? Isso. Aqui, quando eu falo disso, meu irmão, de relacionamentos, eu não estou falando nada, por exemplo, concernente à nossa fé e às doutrinas centrais, tá? Quando nós estamos falando, por exemplo, de prática de culto, de o que é certo perante as Escrituras. Eu estou falando aqui, meus irmãos, que muitas vezes é isso. O conselho, os pastores, quando vão tratar briga entre irmãos, dificilmente são assuntos sobre fé. É sobre o quê? É sobre o irmão que fez alguma coisa e não avisou o outro. É sobre relacionamentos. Relacionamentos. E aqui eu quero dizer, meus irmãos, que mesmo muitas vezes certos, nós devemos compreender, não estou dizendo aqui para sermos bobos, tá? Mas compreender qual é o bem maior. E, meus irmãos, muito de divisões em igreja, infelizmente, não se dão por causas doutrinárias. Antes fossem igrejas que se dividiram porque não concordavam com a predestinação, com a santificação. Era até melhor que se divide, porque você já sabe quem não é e expurga. Mas normalmente é porque um irmão fez uma fofoca de outro irmão, porque um brigou com o outro, em vez de, como a Bíblia nos ensina, se reconciliar com o irmão, foi falar com o outro, que foi falar com o outro, e aí causa divisão, picuinha e se dividem. Vejam que são questões que não são concernentes à nossa fé, à doutrina, a dogmas de fé. Por isso, quando eu digo que muitas vezes nós podemos dar o braço a torcer, e só dá o braço a torcer quem está certo. Essa expressão, dar o braço a torcer, é para quem está certo. E muitas vezes, meus irmãos, nós devemos compreender que o irmão ainda não está forte na fé, não compreende ainda essas questões. Mateus 18 nos ensina como exortar, por exemplo, um irmão. Se você vê um irmão que está pecando,
Fale com ele primeiro. E esse, meus irmãos, é um dos principais obstáculos para o relacionamento na igreja. Você sabe que um irmão está errado, em vez de levantar e falar com esse irmão, não sei por que levantamos e vamos falar com o outro. E na verdade eu sei, é o pecado. Cristo nos ensina, na sua época, dizendo, quando você for ofertar no templo e lembrar que está com algum problema com seu irmão, deixe a sua oferta, vá se reconciliar e volte, porque o que eu quero não são rituais, o que eu quero é obediência. Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas quando se trata em matéria de fé, de doutrina, realmente não podemos dar o braço a torcer. Mas até na forma com que nós confrontamos o nosso irmão, vai dizer muito sobre o nosso desejo que esse irmão se santifique ou simplesmente queremos comprovar que ele está errado. A forma com que nós conduzimos a discussão vai deixar claro. Depois de um tempo em aconselhamento, você começa a identificar se a pessoa que realmente está querendo resolver ou está simplesmente querendo ganhar a discussão. E muitas vezes o resolver é perder a discussão para ganhar uma maior, para ganhar o irmão. Então, quando eu digo que muitas vezes temos que dar o braço a torcer, é compreendendo tudo isso, o bem maior. E lembrando que é o momento também de nós buscarmos a nossa santidade no sentido de domínio próprio, mansidão. Vejam, partes do fruto do Espírito, né? Então, realmente, eu digo que algumas vezes nós damos o braço a torcer quando isso proporciona uma edificação para a igreja. Tá? Não é algo, poxa, ele venceu, eu perdi. Se entrou esse conceito na discussão, os dois perderam. Se entra o conceito de quem ganhou, é porque os dois perderam. Tá? Agora, mais alguém gostaria de comentar sobre esse ponto em específico? E é muito importante, meus irmãos, nós lembrarmos que o ensinamento da vida cristã é individual, da porta para fora, mas principalmente para ser vivido entre igreja, né? Uma igreja forte em santidade é uma igreja que um cuida do outro, não de forma bisbilhoteira, mas da forma em amor e dessa forma, né? Não em contendas, não em murmurações. Então vamos caminhar para o propósito da santificação. Deus não precisa da nossa santificação. Deus não precisa que nós nos santifiquemos para que Ele seja mais Deus. Nós não somos um termômetro de quanto Deus está poderosamente agindo em nossa vida. Ele não precisa. Então, qual seria o propósito da santificação? Os irmãos têm alguma opinião? Para ser dignos de ficar ao lado deles. Está correto no sentido não de causa, mas de efeito. Porque não somos dignos de estar ao lado deles se não for pela obra de Cristo Jesus. O nosso processo de santificação não é a causa de estarmos mais próximos deles, mas é o efeito para estarmos. Ou seja, quanto mais eu me santifico, mais eu estou de acordo com a vontade dele. Não no sentido de quanto mais eu me santifico, mais apto, ou mais digno, mais garantido eu estou. Por quê? O propósito da santificação é o desejo de Deus de nos conduzir à sua imagem e semelhança. Em parte está certo o que o irmão disse, não como fonte capacitadora, mas como consequência. Como consequência. O propósito da nossa santificação para Deus é nos tornar cada vez mais aquilo que Ele criou. Fomos criados à sua imagem e semelhança. O nosso processo de santificação nada mais é do que nós estarmos voltando àquilo que foi criado por Deus. Ainda como João diz, ainda nós temos sofrido efeitos do pecado. Não há ninguém que não peque, senão em ações e em pensamentos. Nós ainda caímos nesse mundo. Mas, como João diz, nos ensinando em sua carta, o crente ele não pode andar em pecado. O pecado não pode ser algo comum para a nossa vida. Vamos cair? Vamos. Nos ajoelhamos, oramos, nos arrependemos, levantamos e seguimos. Santificação. Por isso que eu não gosto de usar muito o termo de sermos santos, no sentido de acharmos que não temos erro, mas no sentido de buscar santidade. Porque sim, quando Cristo voltar,
Quando Cristo voltar, aí sim não haverá mais pecados. Quando Cristo voltar, nós receberemos da parte de Cristo a plenitude da sua santidade. Então não haverá mais condição de pecado quando Cristo voltar. 1 Pedro 1, 13, 16 nos ensina um pouco dizendo: por isso, cingindo o vosso entendimento, isso significa, cingindo é quando você aperta o cinto, sabe? Quando você vai fazer alguma coisa, fala, vamos embora, levanta, né? Então, tomando toda a nossa razão, preparando a nossa mente, devemos ser sóbrios e esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Que graça é essa? Como filhos da obediência, não vos moldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Veja só, ele usa razão, compreensão da obra de Cristo, em contraste com ignorância, que não conhece a obra de Cristo. Então, se você conhece, se você crê, se você confia na obra de Cristo, você é chamado de filho da obediência. E filho da obediência o que é? Não se moldar mais aquelas antigas paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Esse é um dos trechos que eu acho que, infelizmente, nós perdemos a noção e a profundidade dele. Seja santo, porque Cristo é santo. Seja santo, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não em igualdade, em imagem e semelhança. Romanos 8, 29, Paulo conclui: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Cristo é a forma por qual nós somos reconstruídos. Meios de santificação. Falsos meios, ou meios errados que nós podemos buscar a nossa santificação. Primeiro, distorcer a lei, distorcer a palavra de Deus. Criar métodos de santidade ou de santificação que não estão nas Escrituras. Os fariseus faziam isso o tempo todo. Eram ávidos conhecedores da Bíblia. Os fariseus sabiam de cor e salteado todos os ritos, e Cristo fala que, olha, de nada adianta isso. Ou seja, achar que o simples cumprir a lei lhe faz santo. Cristo diz, você diz não matará, mas se em sua mente você chama seu irmão de tolo, você já pecou. Vejam que Deus não quer simplesmente a casca, Ele quer o interior. Não adianta nada você fingir vir ao domingo, sentar, ou fazer um seminário, virar pastor, e achar que isso lhe conduz um nível maior de santidade. Santidade é construída no coração. Outro ponto, ainda nessa questão, é se apegar àquilo que apontava para Cristo, né? No meio evangelical, ou evangelicalismo, né, dessas igrejas, há muita questão de santidade por cumprir ritos, né? Se fazem moldes da Arca da Aliança para você passar a mão, se fazem festas segundo a história judaica, se fazem ritos que os judeus faziam e acha que nisso há alguma concepção de santificação. Algumas igrejas você precisa ir para receber água da pessoa, né? Ou preciso assistir preciso participar de algum evento, porque no evento está a minha santificação. Vejam, preciso ir ao culto, porque o fato de ir ao culto me fará ser mais santo. Meu irmão, você pode estar sentado aqui no culto e maquinando pecados, maquinando coisas na sua cabeça, no seu coração, fomentando coisas no seu coração, e não é buscar santidade. Buscar santidade é algo do coração. Sombras passageiras, Hebreus vai dizer, tudo aquilo que os judeus faziam
era lícito para conduzi-los à santidade, mas tudo apontava para Cristo. Então hoje, se há algo que deve nos fazer ser santos, é a pessoa de Cristo Jesus. E falta de base bíblica. Tudo isso acontece porque nós achamos que podemos escolher ou definir como vamos ser santos pelos nossos próprios interesses. Sabe como é que eu vou ser santo? Indo na igreja, não falando palavrão. Isso são formas também. Mas nada melhor e suficiente do que as Escrituras. Como ser santo no casamento, como ser santo na escola, como ser santo na faculdade, como ser santo no namoro, como ser santo na igreja, como ser santo no trabalho, em casa. As Escrituras nos ensinam todas as formas de buscar santidade. Não como manual, mas como princípios de fé. Vocês conseguem enxergar outros falsos meios que nós podemos, pela nossa ignorância, achar que estamos sendo santos? Oi? Dízimo, simplesmente o fato de eu dar o dízimo, né? A minha vida posso fazer o que eu quiser, né? Entra um pouco nisso realmente das sombras passageiras, o fato de eu ofertar, né? Muitas vezes a gente ouve, né? A gente vai chamar um irmão para conversar, mas eu já estou dando o meu dízimo, já estou fazendo a minha parte, né? Deus contrariou os fariseus dizendo, olha, vocês estão fazendo isso, mas estão deixando os seus pais passarem dificuldades, não estão olhando para o seu irmão. Tiago nos ensina quando diz, se você sabe que o irmão está passando por dificuldades, simplesmente dá um tapinha nas costas e diz, vou orar por você, e não ajuda, né? Oi? Sim, sim, são os princípios de fé que devem nortear, né? Paulo teve que escrever aos Gálatas porque eles estavam passando por dificuldades, porque tinham muitos gentios se convertendo no meio de judeus, e os judeus diziam que eles deviam se circuncidar, né? Se circuncidar era um ato judaico que confirmava a aliança. Então, a primeira discussão, o primeiro concílio, a primeira reunião de conselho dos discípulos foi para discutir a respeito disso, de que não deveria ser imposto aos gentios, aos gregos, aqueles que não eram judeus, o ato da circuncisão, porque ela foi cumprida em Cristo. Então, quando nós, como o irmão Cosme diz, carregamos conosco, sabe, aquele ritual que esse eu não quero abrir mão. É esse exatamente que a gente tem que abrir mão por conta dos princípios da nossa fé. Vejam, os ritos, eles servem, têm o seu propósito de ensino, de comunhão. Os dízimos, por exemplo, são necessários, são exigidos à igreja, mas não residem nele a nossa caminhada de santidade. Alguns meios, então, indispensáveis, que não podem faltar para a santidade. O que os irmãos acham? Coração, oração, muito bem, oração, o que mais? Conhecimento da palavra, muito bom. Realmente, o primeiro é conhecer a palavra de Deus. O principal meio divino para a nossa santificação, como o próprio Cristo Jesus nos ensinou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quanto mais desejamos conhecer a palavra de Deus e nos submetemos a ela, vejam que conhecer por si só, você consegue conversar com muitos ateus que conhecem a Bíblia melhor que muito crente. A grande questão não é conhecer a palavra, é se submeter a ela, se humilhar perante a palavra de Deus. Então, a porta de entrada, aquilo que vai nos fazer conduzir em santidade é a palavra de Deus. Porque por meio da palavra de Deus, a nossa fé é fortalecida. Crer em todas essas coisas que nós estamos falando, ter fé nisso, é um processo de nos fortalecermos na santidade. Eu preciso crer.
Como eu disse no começo da aula, as Escrituras nos mostram que santificação é assunto para quem crê, é assunto para quem realmente quer fazer a vontade de Deus. Oração. Quando eu conheço a palavra de Deus, me submeto, a minha fé é fortalecida, eu vou buscar me santificar em oração. E como eu busco me santificar em oração? Primeiro, reconhecendo a soberania de Deus. Pai Nosso, a oração, o princípio de oração correta que Jesus nos ensinou, começa reconhecendo que a vontade do Senhor será feita nos céus e na terra. E então você pode continuar. Muitas vezes a nossa oração já começa com eu quero, eu preciso. Devemos trabalhar a nossa oração com o Senhor, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Devemos levar ao Senhor em nossa oração aquilo que está difícil. Meu Deus, eu estou pecando nisso. Eu não consigo, está difícil, me ajude. Deus sabe tudo o que você está fazendo. Deus não está esperando, puxa vida, o que será que o Lucas está aprontando? Precisa vir falar comigo para eu saber. É que o Lucas é o pastor Lucas, tá? Não é o Vanzella, não. Mas também. Deus não precisa disso. O que Ele quer é que nós reconheçamos os nossos erros e levemos para Ele. Senhor, está difícil. Está difícil. Não estou conseguindo vencer essa batalha. Me ajude. E a palavra de Deus diz que aquele que pede sabedoria, esse receberá. Meus irmãos, muitas vezes é porque nós não estamos pedindo para Deus nos ajudar a vencer os nossos pecados. De duas uma, ou porque nós achamos que não vai ajudar, que Ele não tem poder para isso, ou segundo, porque nós não queremos largar os nossos pecados. De duas uma. Ou nós achamos que Deus não é suficientemente poderoso para, por efeitos sobrenaturais em seu Santo Espírito, mudar a nossa vontade, ou em segundo, sabe, eu não vou pedir porque na verdade eu não quero parar de fazer esse pecado. Mas somos conduzidos em oração a buscar uma vida de santidade. Provações, disciplinas. Vejam, meus irmãos, Pedro nos ensina que tende por motivo de alegria quando passardes por provação, porque a provação fortalece a nossa fé e santidade. Deus muitas vezes permite que passemos por algumas tribulações, podemos ver a respeito de Jó, por exemplo, para que a nossa fé seja fortalecida, é a nossa vida de santidade também. Disciplina da mesma forma, Hebreus é muito claro, Deus disciplina a quem ama. Se não sois disciplinados, sois como filhos bastardos, parafraseando aqui Hebreus. Então, a disciplina do Senhor também é um meio pelo qual Ele usa para nos santificar, para nos aperfeiçoar, para nos corrigir. E aqui eu não coloquei, mas foi muito bem lembrado, a comunhão dos santos. É outro meio de busca de desenvolvimento da nossa santidade. Aqui eu coloquei alguns pontos da Confissão de Fé de Westminster, como eu vou mandar o material para os irmãos, se você não está no nosso grupo, procure o Lucas, o Cosme, para que você possa ser inserido. Mas aqui é mostrando que a nossa Confissão de Fé fala sobre esse tema, fala sobre que o crente precisa compreender, precisa crer e precisa buscar santidade em sua vida. Algumas perguntas para você refletir e responder para você mesmo. Algumas perguntas para que você consiga construir na sua mente, dar razão da sua fé. Como você explicaria para alguém o que é ser santo? Utilize esse conceito de salvação definitiva e progressiva, porque ser santo é ser escolhido, ser salvo, mas também é buscar santidade. Então, se você estivesse no ponto de ônibus, no metrô, na sua escola, no trabalho, e surgisse algum assunto, e você falasse que era crente, alguém te perguntasse, mas o que é ser santo para você? Como você responderia? Qual a relação entre Cristo e o processo de santificação? Afinal de contas, o que tem a ver a pessoa de Cristo com você ser santo? Como explicar o papel de Deus e do homem na santificação? Nós vemos um pouquinho isso. Deus efetua, Deus garante, o homem, por ser chamado, vive dessa forma. Quais os meios errados de se buscar santificação?
Quais os meios corretos de se buscar santificação? Leia novamente os slides, consultando as referências bíblicas. E responda para você mesmo o quanto você tem dado importância ou se esforçado para buscar uma vida de santidade baseadas em sua fé na obra de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a compreendermos que essa palavra tão usada no meio evangélico, santidade e santificação, é muito mais profundo do que muitos a utilizam. Então, que conhecendo a sua profundidade, que nós nos sintamos mais desejosos em buscá-la. Aqui eu sempre coloco o pessoal de catecúmeno está mais habituado, eu sempre coloco sugestões de livros. Se você quer desenvolver, se você quer se aprofundar a respeito desse tema, são algumas sugestões, vertentes diferentes, algumas mais voltadas para estudo, outra biográfica, outras mais devocional. Mas qualquer um desses livros que você escolher, você estará muito bem alimentado sobre o tema. Aqui, algum material que foi utilizado, as doutrinas da graça e a confissão de fé de Westminster. Alguma consideração final, meus irmãos? Nós já avançamos aí 15 minutos, mas fiquem à vontade. Não? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa que você não entendeu ou não concordou, me mande uma mensagem no WhatsApp, né? Aqueles de catecúmeno sabem que que eu incentivo mesmo, porque eu quero conversar. Então, se você teve alguma dúvida, não concordou com algo ou queria saber mais, mande uma mensagem para mim. Se você não tem meu número, pode pegar comigo mesmo ou por meio dos irmãos aqui da igreja, ok? Vamos orar então? Feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos amou, mesmo nós não sendo merecedores. Obrigado porque o Senhor se revelou por meio da sua palavra. O Senhor mostrou a sua santidade, a sua justiça e o seu amor. E ao nos confrontarmos com a lei, nós vemos que não podemos cumpri-la. Portanto, o Senhor nos apresentou Cristo como aquele que cumpriria todas as coisas para que agora pudéssemos buscá-la, na esperança que na volta do nosso Senhor Jesus Cristo não haverá mais tal batalha. Batalha que já foi vencida, mas que ainda está a caminho da sua plenitude. Somos crentes, cremos no Senhor, cremos no seu poder, cremos na obra de Cristo Jesus. E ao confessarmos isso, queremos viver de forma santa, lutando contra o pecado e desejando aquilo que lhe agrada. Ajuda-nos, Senhor, que o seu Santo Espírito nos conduza a isso. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham